Sejam muito bem-vindos a mais um Despertar Sem Edição. Hoje eu recebo aqui minha querida amiga, companheira poderosa de tradução, Gabriela Helena, psicóloga, estudante de um curso em Milagres. Gabi, um prazer, uma honra e uma alegria te ter aqui. Obrigada. Ah, obrigada, Fausta. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui. Né? Olha, que engraçado. Não sei porque eu tô sentindo de compartilhar com as pessoas que hoje a gente tem o quê? Sagitariana com ascendente em câncer e a canceriana com ascendente em Em Sagitário, é isso? Sagitário, é verdade. Os opostos, de novo. É muito engraçado porque a gente é muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo. É verdade, né? Tipo, a gente tem os mesmos assuntos na mente, só que de maneiras completamente diferentes. É verdade. Gabi, me conta, como que você acha, assim, como foi o despertar para você? Que momento que vem aí, quando eu te pergunto isso? Nossa, assim, eu sinto que foi um processo, assim, um pouco lento, várias pequenas tomadas, assim, de consciência que foram acontecendo. Mas eu sinto que foi mais forte ali no período da adolescência. Eu tava até refletindo sobre isso. Eu sei que é mais pra gente sentir assim na hora, mas eu fiquei super. Nossa, por onde eu começo, né? E daí eu me lembrei muito na minha adolescência eu tinha muita dificuldade de relacionamento, assim, de amizade mesmo. E eu sempre tinha a tendência a acreditar muito que eu estava excluída. Tinha muitos pensamentos na mente de que eu não me encaixava, de que eu não tinha amigas de verdade. E isso gerava muito sofrimento, né? E eu tentava sempre, eu entrava, eu fazia orações assim para Deus, tipo, me dá uma melhor amiga, assim, coisa assim de criança e de adolescente, sabe? Claro, eu quero uma melhor Uhum. amiga, eu quero um melhor amigo. E eu sempre nesse pedido, né? Era o meu processo. Até que um dia eu lembro que eu tava meio que sozinha e eu pensei muito nesse lugar assim, tipo, era tão repetitivo, assim, essa sensação de estar me sentindo excluída. E depois eu fui entender que não era que eu tava sendo excluída, era muito ideias na mente, sabe? Que eu enxergava que aquilo estava acontecendo e muitas vezes as pessoas não estavam fazendo nada. Era a minha perspectiva mesmo que estava acontecendo, mas gerava um sofrimento. E daí eu tava lá sozinha pensando sobre isso e eu fiquei, nossa, tem que ter um jeito, assim, foi mais ou menos nesse sentido, assim, não é possível que eu vá viver sempre esse padrão de me sentir sempre dessa forma. Tipo, tem que ter uma saída, tem que ter uma resposta. Eu fiz uma oração nesse sentido, de, tipo, me mostra, eu quero entender o que tá acontecendo, tem que ter uma cura para isso, sabe? E realmente, foi uma oração que eu fiz. Eu tava passeando com a minha cachorra a pé sozinha. E eu parei, eu fiz essa oração e eu senti que foi muito importante, mas depois eu deixei, né? E isso eu acho que eu tinha, sei lá, uns 15 anos na época. E daí deixei, né? Depois as coisas foram acontecendo. Eu acho que foi a partir daí que eu fui recebendo muitas consciências, sabe? De insights que eu fui percebendo. E hoje eu acho que era mais um pedido na mente, né? Que eu me abri para receber aquilo, aquele conhecimento e desfazer, né, algumas ideias, e elas foram chegando de maneira intuitiva, digamos assim. Aí começou aí, né? Ali com uns 15 aninhos, mais ou menos. E eu fui entrando em contato com isso. Deixa eu ver o que mais. Tem um branco aqui. Quanto você tem hoje, Gabi? Hoje eu tenho 5, então tem aí uns 10 anos 10 aí anos. que começou. Então, aí começou mais ou menos assim, desse jeito, e eu fui recebendo mesmo. Foi bem interessante porque eu fui desfazendo ideias na mente de uma maneira assim, eu não estudava nada, não fazia nada em específico, mas vinha, às vezes, eu comecei a perceber os relacionamentos de um lugar diferente, porque antes eu percebia muito como vítima, né? Então eu tinha muito essa ideia de os outros estão fazendo contra mim. E eu comecei a ter uma percepção de que não é que os outros estavam fazendo contra mim, é que eles tinham questões. Eu comecei a enxergar isso. Tipo, não é que a pessoa, sei lá, não gosta de mim. É que às vezes eu tô refletindo algo que tá na mente dela. Era algo mais ou menos nesse sentido, mas não com essa complexidade toda. E eu fui ficando mais tranquila nesse lugar. A partir daí, teve um ano, que foi esse ano também dos 15 anos, que eu comecei a estudar muito. Então, ao mesmo tempo que eu tava com essa dificuldade de amizades, eu tava super. O que eu acho que hoje em dia seria tipo um workaholic. Eu pegava e eu ficava estudando o dia inteiro. Eu estudava muitas horas seguidas.
E eu acho que era tipo uma fuga mesmo, porque eu, enfim, eu tava muito angustiada, eu não sabia muito o que fazer com a minha angústia. E eu foquei 100% nos estudos. E eu lembro que no final daquele ano, quando eu terminei, eu tive uma sensação muito forte de vazio, sabe? Porque eu olhei para trás e eu falei, nossa, o que que eu fiz esse ano? Eu estudei Só e só isso. estudei. É, tipo, literalmente eu só estudei. E me veio, assim, uma sensação péssima, assim, de tipo, o que que eu tô fazendo com a minha vida, assim, o que que eu fiz, né? E daí eu decidi naquele ano, naquela virada, que o meu último ano, que seria o terceiro ano do ensino médio, que eu não ia só estudar. E eu acho que isso também foi um processo, assim, que depois eu fiquei refletindo muito dessa ideia de sacrifício, sabe? Que eu ainda tenho muito na mente. Mas foi um ano em que eu abri esse espaço, não sei, abriu assim na minha mente esse lugar. E eu vou tirar um ano para mim, para me cuidar, sabe? Onde eu vou estudar, vou fazer minhas coisas, mas eu não preciso me pressionar tanto. E me veio muitos pensamentos, tipo assim, cara, eu ainda vivo com os meus pais, eu não trabalho, por que que eu tô me colocando nesse sofrimento todo? Eu nem preciso estudar tanto, por que que eu tô me isolando? E daí eu falei, não, então esse ano eu quero algo diferente. Aí eu lembro que eu fui pra academia, aí eu fazia aulas de dança. Então, assim, eu coloquei outras coisas na rotina, eu diminuí a carga de estudo. E conforme eu fui fazendo esses passos, eu fui percebendo que eu fui começando a ter outras ideias na mente, sabe? Fui fazendo uma limpeza meio que espontânea, assim, de ideias, de sacrifício, que eu ainda tenho até hoje, mas naquele momento foi uma grande, assim, uma grande viradinha, assim, de De chave na chave. mente da Gabriela, de 16 aninhos, né? 16 para 17 anos. É muito... Aí, pode falar. Não, eu ia falar que é muito interessante você trazer isso, porque às vezes a gente acha que ai, tem que ter um processo muito complexo e isso e aquilo. E é o que a gente falou antes de começar aqui, né? Nos bastidores. É uma escolha na mente, agora. E você já estava fazendo ela sem conhecer curso milagre, sem fazer nada. Total, nossa, foi, e foi isso que eu fiquei muito Isso. refletindo quando eu fui olhando, assim, a história. Eu falei, nossa, assim, não tinha nada chegando formal, assim, não tinha uma filosofia espiritual, não tinha nada. Eu até tinha crenças, né? Eu não era ateia nem nada do tipo, mas eu não tinha nenhuma religião, não tinha nada guiando, assim. Mas era muito esse lugar da mente de querer algo mais leve, sabe? Acho que foi esse o pedido. Tanto nos relacionamentos quanto nos estudos. Eu queria poder ser feliz, né? E eu lembro que nesse terceiro ano foi essa a minha meta. Foi tipo, eu pensei assim, eu não vou nem estudar para vestibular. Eu vou estudar para tirar as notas que eu tenho que estudar, mas eu vou fazer o ano que vem cursinho. Eu coloquei na minha cabeça. Tanto que eu nem tive nenhuma frustração nesse sentido. Esse ano eu vou aproveitar meu último ano de escola. E eu fiz muito esse processo. E foi um processo muito leve, assim, que eu fui enfim, acho que refazendo um autoconceito, uma ideia de o que era ser a Gabriela, que antes era, tipo, no sacrifício, estudar muito e sofrimento, sabe? Então foi um processo bem interessante, e bem leve mesmo, assim, que foi acontecendo. Aí, Uhum. pode falar. Amém. Não. E Aí, aí, conta pra gente. aí depois disso, nessa época eu já tinha bastante insights, já estava enxergando as relações num lugar diferente, mas eu ainda tinha alguma dificuldade de relacionamento. E daí veio o cursinho para mim. E para mim o cursinho foi uma experiência assim muito de polos, de extremos. Eu experienciei assim muita coisa mesmo. Então eu comecei, e foi a primeira vez na minha vida que eu realmente estive sozinha. Porque na época eu era muito tímida, então eu tinha muita dificuldade, não só de relacionamento, de pensamento de auto-ataque, de que eu Uhum. não me encaixava, mas consequentemente, por conta desses pensamentos, eu tinha dificuldade de iniciar relações, né, de conversar com as pessoas. Então eu ficava sempre no meu cantinho. E eu cortou assim para mim um cursinho com mais de 100 pessoas, com tanto de gente que eu não conhecia, saindo da escola. Eu tinha só uma amiga que estava comigo, que era na época minha melhor amiga, né? Você Diríamos pediu, assim. apareceu. Apareceu e ela teve um processo bem interessante até nesse desfazer, né, de altos conceitos, enfim, ela foi bem importante para mim na época. E ela começou o ano comigo. E nesse começo de ano, eu sinto que é um momento que as pessoas começam meio que a se conhecer, só que eu grudada nela, 100%. Então, eu não conheço ninguém, conheço só ela. Vou E falar não com preciso ninguém. conhecer também, porque eu já conheço ela. Não? Bem nesse lugar na mente, bem nesse lugar.
E só que ela desistiu do cursinho. Então passou 3 meses e estava Gabriela lá, sozinha, no meio de 100 pessoas, sem amiga. E eu, tipo, caraca, o que que eu vou fazer? Eu não consigo conversar com as pessoas. Era também um ambiente que não tinha muito espaço, não tem recreio, não tem lanche que as pessoas sentem e conversam. Todo mundo estuda ali o dia todo, né? E aquilo foi o primeiro momento, assim, da minha vida que eu realmente vivi sozinha, assim, onde eu passava muitas horas do dia sozinha. Eu ia pro cursinho, eu estudava, eu fazia minhas coisas, chegava em casa, eu almoçava, eu conversava com a minha mãe na hora do almoço, e daí eu passava a tarde toda sozinha, via meus pais à noite e ia dormir. E foram muitos dias, assim, nessa rotina de eu comigo mesma, os estudos, e eu comigo mesma. E foi um processo que gerou muito sofrimento para mim. Mas quando eu olho para trás, foi a partir daí que eu senti que o meu despertar realmente começou, sabe? Porque por eu ter ficado tão sozinha, eu percebi que eu comecei a silenciar aquelas vozes que vinham de fora. E muito nesse lugar de quando eu estava me relacionando, como eu tinha, e ainda tenho muitas ideias de agradar os outros, do que o outro espera que eu fale, se ele tá gostando, se não tá gostando do julgamento que ele tá tendo. Eu ficava sempre com muitas essas ideias na mente, e isso, enfim, não abria espaço. Eu estava sempre nesse sofrimento tentando me Uhum. encaixar. E naquele processo de estar sozinha, eu comecei a me perceber eu mesma, né? Quem é a Gabriela, digamos assim? Quais são os meus padrões? Quais eram as minhas dificuldades? E, e essa questão de encaixar, eu já sentia que eu não precisava encaixar, porque eu não tinha ninguém para encaixar. Era assim. Não, não tem ninguém para agradar. Então, né? Não E tinha. realmente, Gabi, você estava um, do something, assim, tipo, é esse lugar, não tem ninguém para agradar. Naquele momento não tinha, nem na forma tinha alguém pra agradar. Tinha nada. E foi um processo assim, foi muito bom. Eu percebo que foi um grande acelerador, assim, era algo que eu precisava, sabe? Se eu não tivesse passado por aquele momento, talvez eu teria ficado muito presa ainda nessas historinhas de amizade, de, ai, falei alguma coisa errada, ou me excluiu isso e aquilo. E aquilo fez realmente uma limpeza, assim, na minha mente sobre isso, mas foi um processo de muito sofrimento. Porque enquanto eu estava limpando, eu ainda estava identificada com a ideia de que eu estava sozinha, de que eu não conseguia fazer amigos, de que nada dava certo, de que, né, o que que vai ser o futuro para mim? Eu não tenho nenhum amigo, não tenho nada, não tenho ninguém. Então, a partir daí, teve esse processo. Pouquinho antes de virar o ano e começar o cursinho, eu tinha tido uma intuição, porque eu ainda estava naquela vibe de ano bom, tentava fazer um ano legal, Uhum. e eu tinha uma intuição de começar a meditar. Nunca tinha meditado, mas veio pra mim meditar. Falei, resolução diferente, vou fazer uma coisa diferente esse ano, vou começar a meditar. Vou Então, eu tava no meditar. meio desse turbilhão lá no cursinho, e eu comecei a me apegar muito nas meditações, porque eu tava em sofrimento, né? Eu falei assim, não, eu vou meditar. Aí eu conheci a Louise Hay, fazia muita meditação guiada, e ela tem muita coisa de autoestima, né? E daí eu colocava pra tocar e eu ia dormir. E eu entrei assim muito nesse processo. Eu ficava, não, eu quero a cura. Se tem como eu melhorar isso, eu quero melhorar isso, eu quero resolver isso na minha mente. E foi muito lindo, porque eu percebi que isso foi se curando, assim, foi diminuindo a minha insegurança, eu fui me sentindo mais tranquila, mais calma. E nesse processo eu comecei a conhecer outras coisas que eu não conhecia, tipo prática da gratidão, Ho'oponopono. E daí eu comecei a fazer, porque para mim eu entrei nesse processo muito assim, tipo aprendiz feliz mesmo, sabe? Eu Uhum. não tava esperando muita coisa. Eu tinha a questão ali da timidez que eu queria resolver, mas começar a praticar Ho'oponopono, começar a praticar gratidão, fazer as meditações, eu fazia porque eu me sentia bem fazendo. E eu achava legal, assim, eu falei, ai, tem mais isso aqui, então eu vou fazer isso, vou fazer isso. E eu comecei nesse processo, aí acessando mesmo, assim, um estado de consciência diferente. Então, diferente do que eu estava acostumada. Então, eu comecei muito. As coisas começaram a ter um aspecto assim muito de amor para mim. E eu começava a ver tudo como amor e foi assim, foi uma experiência mesmo, assim, eu comecei a me sentir grata assim por muitas coisas. E eu lembro que nesse processo, ao longo do cursinho, eu comecei a receber também alguns conhecimentos que depois eu fui só entender quando eu fui ler um curso em Milagres. Então, eu lembro de uma vez que eu não participava das interações sociais do cursinho,
Mas eu via, eu ficava lá olhando aí o pessoal falando e brigando e tal, e tem as questões deles. E daí eu lembro que tinha uma menina lá que ela, tipo, tinha três lugares e duas eram amigas e a outra era nova. E a nova pegou e sentou no meio. E daí eu vi isso. Aí passou, cortou a cena, né? Mais pra frente eu vi uma das duas falando assim: ai, eu fiquei morrendo de raiva porque ela sentou no meio da gente. Eu até gosto dela, mas, poxa vida. Tipo, esse era o nosso lugar. Eu achei muito grosso dela. E daí na minha mente veio muito assim: tipo, o quanto que a gente julga, né? Porque pega nas nossas questões internas, mas o quanto que aquela menina também estava num processo interno dela, né? De que ela queria se sentir incluída, ela era nova ali. E então eu comecei a enxergar tudo nesse lugar de ou era amor ou era pedido de amor, né? Que depois eu fui entender. E eu lembro muito claramente de vir na minha mente, às vezes, esses pensamentos, assim, de que as pessoas estavam sempre dando o seu melhor. Enfim, eu fui começando a ter uma expansão, assim, de consciência, assim, de entender as situações através dessas práticas. E eu ia me sentindo cada vez mais feliz. Eu começava a praticar muita gratidão e eu lembro de um dia que eu comecei a acessar a ideia de que Deus era por amor. E eu ficava, nossa, gente, Deus é por amor, Deus é por amor. E daí eu sentia, eu falava, gente, Deus é por amor. E daí eu ficava, obrigada, Deus, por existir, sabe? Era um nível, assim, muito surreal, assim, de felicidade, de paz, assim, e era algo que eu nunca tinha experienciado na vida. E eu lembro que na minha cabecinha ali de 17, 18 anos, eu achava que o que estava acontecendo comigo era o que acontecia com todo mundo. Eu pensei assim, agora eu sou adulta, é isso que está acontecendo, eu estou entendendo como a vida funciona. Então era isso que eu pensava, nossa, agora eu entendi como a vida funciona. É isso, os adultos sabem disso, agora eu estou aprendendo. E esse é o rolê aqui do que está acontecendo. Porque, assim, foi isso, Hum. tirando as meditações, eu não tinha nenhum contato com um grupo espiritual, eu não sabia o que que era o termo despertar espiritual. Então, eu estava ali, vendo aquele processo, e sentindo e falando, gente, é assim que se vive. Eu descobri, depois de 17, 18 anos, que é assim que as coisas têm que ser. E foi muito lindo, assim, esse processo, muito lindo mesmo, assim, porque acho que para mim foi um testemunho, assim, de experiência mesmo, de saber que tem esse outro jeito de viver e de ter vivido, sabe? Porque é muito isso. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Ken, né, que é da comunidade Living Miracle, e eu conversei sobre isso com ele, e daí ele fala que essas experiências, às vezes, é como se fosse um ponto que a gente se agarra, né, quando a gente tem, porque quando tá no meio, assim, do turbilhão da mente, a gente fica segurando nela meio que para puxar de volta, Lembrar. né? Exatamente. Para lembrar a gente. E, e para mim, durante muito tempo e até hoje, isso é uma experiência que às vezes me faz lembrar, não, tem outro jeito, vamos lá, vamos seguir aqui esse processo, a gente consegue superar esse turbilhão, né, do ego. Aí, essa foi a parte bacana, a parte florida do processo. Isso, até então eram A só parte flores. luz. A parte de joguei flores pra cima, linda, princesa maravilhosa. Aí, eu lembro que teve um dia, eu tava em casa, no meio de todo esse processo, né, me sentindo maravilhosa, e eu pensei, eu tava lá no meu quarto, eu pensei assim, nossa, a partir de agora, eu vou ser feliz o resto da vida. Me veio esse pensamento, que eu já descobri como é que faz para ser Como feliz. que E faz? na minha consciência, eu sabia que não era sobre a forma. Então eu falei assim, eu sei que não é sobre o que acontece. E eu já sei como é que faz, digamos assim, o caminho para ser feliz. Então não importa o que aconteça na vida, a partir de agora eu vou ser sempre feliz. Eu vou ser sempre essa escolha, eu vou poder sempre estar assim, tipo, nada vai me derrubar. Veio esse pensamento na minha mente. E assim, tipo, é muito doido, Falsa, porque pra mim, na memória que eu tenho, né? Talvez não tenha sido exatamente assim no tempo e espaço. Tipo, no instante seguinte, eu comecei a ter um monte de pensamentos intrusivos na minha mente. E eram pensamentos muito negativos, assim, de muito medo. E daí eram pensamentos muito repetitivos de violência, violência contra a mulher, aí vinham imagens fortes assim na minha mente. E eu comecei a entrar num processo assim de pânico, de medo. Começaram a surgir muitas coisas assim, muito escuras na minha mente que não estavam aparecendo essas coisas, né? O ego falou, E vai ser feliz? Não, moça. Você acha?
Pior que sim, né? E assim, na época eu não entendi nada do que aconteceu, né? Porque não tinha Porque você ideia do tava que. feliz e você falou você para ser feliz e no instante seguinte, pânico. Exatamente, exatamente. E hoje em dia eu entendo que é exatamente isso que você falou, né? Tipo, a partir do momento que eu vi a porta ali, eu falei assim, eba, vou atravessar essa porta aqui, né? E ser super feliz. Tipo, o ego não vai, não, amiga. Tá pensando o quê, né? Tá achando que é o quê aqui? E daí que começou um grande processo para mim, assim, de muita, muita sombra, onde eu comecei a acessar muitos medos e eram pensamentos muito repetitivos, assim. Foi uma coisa, assim, horrível, sendo bem honesta, foi muito difícil para mim. E eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu não só não sabia, como eu me culpava muito, porque eu ficava assim, como assim? Eu estava bem uma semana atrás, um mês atrás, porque o tempo foi passando, né? Não foi um processo rápido. E agora eu tô assim, tipo, nada mudou. Tipo, eu tô no mesmo lugar, eu tô fazendo as mesmas coisas, não tá faltando nada, não aconteceu nada na forma. Aí vinha pensamento de culpa, de tipo, você sabe o que você tem que fazer, você não sabia? Lá, você não falou que a partir de agora você vai Você dizer não isso. bateu no peito e falou que agora você ia ser feliz para sempre. Exatamente. Aí e vinha a culpa, eu ficava, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque não é possível, porque eu sabia, e eu não tô conseguindo me manter, né, bem. É, e muita culpa, muito medo, e enfim, foi um processo. E eu acho que assim, durou um mês, mais ou menos, para eu perceber que a coisa realmente estava preta. Porque eu começava, era num nível que eu não conseguia nem assistir TV. Se eu assistia TV, o pensamento ficava ali forte, eu não conseguia sair daquilo. Então, foi realmente assim, um grande processo pessoal mesmo, assim, tenso. E daí chegou um dia que eu tava conversando, eu chamei uma amiga pra ir na minha casa e a gente tava juntas, e daí foi um momento que eu tava jogando com ela, eu tava assim, péssima, arrasada, assim, todas as minhas energias tinham ido pro ralo, eu tinha medo de sair de casa, nossa, olha, foi downhill, assim, totalmente pro fundo do poço, sem entender nada que estava acontecendo, com pensamento de culpa, com pensamento de tinha que estar melhorando, eu não melhorava, e uma loucura toda na minha cabeça. E e eu tava jogando com ela e me veio um pensamento assim, mas pra que que serve a vida? Aí eu olhei aquele pensamento na minha mente. E daí eu já sabia qual que ia ser o segundo pensamento que ia vir. Aí eu falei naquela hora, eu falei assim, não, 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 aqui não. E daí eu lembro que eu levantei, eu tava super arrasada. E daí eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, eu não tô bem. E daí eu chorava. Nossa, assim, foi um processo muito difícil. E daí ela falou assim, não, Gabi, você vai melhorar. Eu vou meditar com você, a gente vai, enfim, procurar um psicólogo, fazer tudo que for preciso pra você melhorar, né? E, e foi a partir daí que eu entendi que tinha uma coisa que estava, assim, muito difícil que estava acontecendo ali, que não era mais uma coisa pequenininha. E eu lembro até, é muito interessante porque o ego ele me enganava muito em muitos lugares na mente, né? Eu tinha ideia da culpa, de que eu não podia estar assim, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, porque nada tinha mudado na forma, a gente fica mal quando acontece alguma coisa. Mas ele também falava muito sobre rezar. Então eu tinha medo de rezar porque eu achava que se eu rezasse, Deus não me respondesse, eu ia ter certeza que eu estava sozinha. Então, melhor não rezar. É um E raciocínio daí, maravilhoso, né? Eu acho. Bom você demais. vê, né? E a É, gente cai igual um patinho. pois é, menina. Pois é. Então, melhor não rezar, né? Porque eu já tô na merda. Mas aqui, ó, tem aqui no fundo, aqui a ideia de Deus talvez possa me salvar. Mas se eu pedir e ele não me salvar, e eu tô sozinha, não vai rolar nada aqui. Aí vai Então, dar ruim, que eu vou descobrir que eu tô sozinha de verdade. exatamente, que ninguém vai ajudar aqui. Ninguém vai ajudar nada aqui. E então eu tinha muito medo, né? Eu não fazia oração. E isso eu sinto que atrasou muito meu processo. Eu fiquei muito nessa escuridão porque eu não pedia, digamos assim, ajuda, né? E eu, no fundo, eu sei que teve um pedido na minha mente, sabe? O livro a gente fala muito do ego nesse lugar do vilão, né? Tipo, o ego é aquele vilãozinho externo que tá querendo te manter aqui. Mas, no fundo, ele é uma escolha na nossa mente. Ele é uma ideia que a gente criou e a gente tá escolhendo acreditar. É só um pensamento que a gente acredita, né? Então, eu sinto que naquele momento que eu falei, você feliz o resto da vida, teve uma escolha do medo, né? Da luz, do medo de Deus, do medo de seguir, que fez eu dar um passo para trás e falar assim: não, 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 Tá né? bom Volta, demais isso aqui. Tá muito estranho. melhor voltar, que você não sabe o que que tem lá, esse negócio de ser feliz sempre, um negócio perigoso. Aí, então, então nesse lugar, tudo isso que aconteceu foi um pedido da minha mente, né?
querendo ou não. E, e tinha, então, esse desejo de ficar, digamos, ali naquele sofrimento. Então, eu não buscava muito, talvez, a única saída que fosse, por mais que tivessem muitos diálogos, assim, na minha mente do que eu estava fazendo, o que eu estava deixando de fazer. Mas eu lembro de um dia específico que eu estava muito cansada, que o pensamento, assim, passava muito forte, assim, na minha mente, eu não aguentava mais. E eu lembro que eu sentei, eu comecei a chorar. E daí eu rezei, tipo, pro meu anjo da guarda, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Tipo, me ajuda, alguma coisa, qualquer coisa. E daí, na hora que eu pedi isso, silêncio na minha mente. Tipo, todos os pensamentos foram embora. E paz completa. Falei, gente, passou. Meu Deus. E foi uma experiência que eu tive. E falei, passou. Só que assim, mente muito sem vigilância, né? Eu não tinha ideia, eu não tinha um treinamento, não tinha nada disso na minha mente. Então eu falei, resolvi um problema, eu fiz uma oração aqui, tá resolvido. Mas é claro que depois de um tempo voltou. Então eu sabia que eu tinha uma saída através da oração, mas eu tinha muito medo de testar essa saída. Então eu ia postergando, né? Enfim, mas eu fui fazendo depois dessa conversa com a minha mãe, isso, antes dessa conversa tinha acontecido já esse evento, e daí eu fui entrando em processos de fazer bastante meditação guiada, às vezes eu rezava, mas era difícil rezar por mim, eu às vezes rezava pelos outros, assim, por conta dessa trava, assim, que o ego tinha colocado na minha mente, sabe? E daí foi muito difícil, eu lembro que eu pensava assim, eu nunca vai passar isso, porque para mim esse processo de escuridão, ele durou 2 anos. Então foram 2 anos assim nessa doideira. E eu pensava assim, eu nunca mais vou ser feliz. Tipo, deu ruim, a minha chance eu já tive. E daí eu pensava assim, vamos, eu tive sorte, né? Porque eu tive a chance. Tem gente que nem chance tem. Então, assim, tá tudo certo. Vinha esses diálogos da mente, ok, vou ser triste mesmo. Mas eu, por mais que tivessem todos esses pensamentos, eu sinto que internamente tinha um posicionamento muito obstinado, assim, sabe? De que aquilo ia passar, sabe? Vinha esses pensamentos, mas eu tinha uma ideia, isso vai passar, isso não vai ficar sempre assim. Às vezes eu não sabia como, às vezes eu tinha medo de pensar sobre isso e de vir de novo todas aquelas vozes ruins e atrapalhar de novo todo o processo. Mas foi isso, assim, esse foi o pós, né, do meu processo mais iluminadinho, veio toda essa dificuldade. E e nesse processo, assim, que estava na escuridão, aí que eu fui começar a pesquisar sobre despertar espiritual, aí que eu fui começar a entender um pouquinho mais, porque eu estava procurando respostas, eu estava muito mal, então eu queria sair daquilo. Então, eu pesquisei em muitas coisas, comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação, comecei, enfim, ser espírita, tudo isso. É, qualquer coisa Que para me ajudar aparecemos. que apareceu, eu tava aceitando naquela época. Mas eu lembro que, por mais que eu tava nesse processo, né? E por mais que eu me identificasse com as coisas que eu via, eu nunca encontrava algo que respondia realmente o que tinha acontecido comigo, sabe? Que me trazia a consciência e os entendimentos do que tinha acontecido, o que eu tinha acessado, o que eu tinha vivido. Então, eu via muitas filosofias, tanto orientais quanto ocidentais, de religião, né? E eu enxergava pontos em comum, mas aquilo que eu tinha vivido, eu não achava nenhum lugar que eu via pessoas falando, sabe? Sobre aquilo especificamente. E sobre esse jeito, porque uma coisa que eu gosto muito do Sen é que ele não tem a transigência, né? Ele é muito assim, é isso e é isso. E é muito difícil a gente encontrar nesse mundo esse lugar onde alguém fala, não, é isso e é isso sempre, né? Tem sempre, ah, não, é isso, mas no seu Tudo caso, depende aqui. talvez. Exatamente. Depende do que aconteceu, depende do que você fez, depende disso. E eu, e assim, às vezes eu sentia que não, que tinha algo que era isso mesmo, e eu não achava lugar. E daí então, eu fui fazendo todos esses processos, fui para a faculdade, saí da faculdade, comecei a participar de grupos de mulheres que eu me identificava um pouco, tive alguns processos de doença, tive uma endometriose, eu falei, não, vou para endometriose agora com isso e tal. Essa parte da mente foi acalmando, né? Eu fui ficando mais calma, depois ali de uns 2 anos eu já estava melhor. Mas ainda tinha muito ressentimento, assim, eu carregava muita culpa por tudo que aconteceu. Tipo, a ideia de eu que caguei em tudo, né? Então, ok, vamos seguir em frente, que já foi a chance, já tá feita. E é seguindo, né? Até que quando eu saí da faculdade, assim que eu saí da faculdade, em janeiro do ano seguinte, no meu primeiro ano de recém-formada, apareceu um vídeo da Paulinha pra mim.
do nada, assim, eu nunca tinha Do nada. visto, não sabia o que era um curso de milagres, não conhecia a Paulinha, e começou a falar sobre relacionamentos, né, pra mim. E, e eu falei, gente, o que essa menina tá falando? Eu ficava assim, muito na minha cabeça. É muito parecido com aquilo que eu tinha recebido, sabe? Eu fiquei, gente, mas não sei, preciso ver, preciso seguir mais ela. Aí eu comecei a ver muitos vídeos, estudar, 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 e para mim foi também um processo, assim, de entrar, assim, né? Eu lembro que a Paty fala isso, né? Quando a gente conhece o livro, muita gente entra na lua de mel, né, do livro, você fica lá Uhum. envolvida, tipo, meu Deus, que incrível é isso! E para mim foi um pouquinho esse processo. Primeiro com a Paulinha, depois ela falava tanto do 100 que eu comprei e eu comecei a fazer as lives. Que inclusive foi no ano que você estava dando as lives. Que eu amava, assim. Eu não fiz ela toda, mas eu fiz assim, mais ou menos metade. E eu adorava ouvir você falar, viu, Fausto? Eu amava você lendo. Eu ficava, ai, por que que não deixa a Fausta sempre ler? Eu gosto de como ela lê. Essa... Eu amo a percepção. Por que que troca de pessoa? Ela já começou, deixa ela ler até o final. Mas foi um processo, assim, muito gostoso, assim, e daí que eu comecei a entender mesmo o que tinha acontecido, né? Sobre ego, sobre, enfim, todos esses processos. E para mim o 100 foi realmente uma resposta, assim, de uma oração, assim, até de querer entender. E talvez de encontrar também pessoas que falassem mais ou menos a mesma língua, porque ali dos meus 18 anos até os meus 23 anos eu estava muito sozinha nesse processo. Eu não conhecia pessoas que falavam sobre o que eu tinha vivido. Eu procurava vídeos na internet, tipo, alguém já viveu isso? Alguém já teve um despertar espiritual maravilhoso e depois foi, tipo, fundo do poço? Eu não achava, não tinha ninguém falando sobre isso. Eu falava, meu Deus, o que tinha isso? O que tinha aconteceu? E eu lembro que teve um vídeo da Paulinha que ela conta de uma pessoa que passou por algo um pouco parecido. E quando eu vi, quando esse vídeo chegou em mim, eu falei, nossa, que era justamente isso, né? O rebote do ego, né? De querer que você fique. Eu falei, gente, olha, encontrei a minha resposta, É obrigada. isso. É isso, foi isso que aconteceu naquela época. E daí foi muito isso, né? Aí eu comecei a praticar as lições, e hoje em dia estou envolvida aí no Curso em Milagres, ainda tem um grupo de mulheres que eu também participo, mas assim, que agora tem sido muito mais esse lugar de comunidade, né? De ter outras pessoas para trocar, que fortalece muito o treino, né? Fortalece muito a caminhada, da gente pensar, tipo, eu não sou doida, eu não estou sozinha, tem outras Não sou pessoas doida aqui comigo. sozinha, tem outros doidos junto comigo. Tem outros dois aqui rolando nessa parada. Não sei porque não sei para que serve nada disso, mas estou sentindo de te perguntar esse grupo de mulheres que você participa, como é, como funciona, que vocês conversam, do que se trata? Ah, então, o grupo de mulheres acho que foi a minha primeira entrada assim, nessa parte mais espiritual, né? E esse é um grupo que eu conheci no ano que eu conheci o SEI, né? Então eu tava muito. Uhum. Eu comecei a sentir que eu precisava muito fazer um retiro, assim. Bem na minha cabeça, precisava fazer um retiro, fazer um retiro. Eu ficava, gente, mas nunca fiz um retiro, né? Mas eu queria, eu tinha vontade de ter essa experiência. E eu ficava olhando as coisas da frequência na época, porque o SEM estava me respondendo muito. E eu ficava, ah, eu quero um retiro na frequência, mas não vinha retiro na frequência. E eu tava já, eu comecei a trabalhar, né? E eu tenho ainda muitas questões, muitas ideias sobre sacrifício, sobre trabalho, não, todo um diálogo. E eu tava muito sufocada, eu tava tipo 100% trabalho. Eu falei, não, eu preciso de uma pausa. E daí surgiu esse grupo de mulheres que apareceu para mim, que era uma mulher aqui da região, eu moro em Santos, que ela ia dar, eu conhecia ela, e eu falei, ah, tá bom, é alguém que eu conheço, vai dar um retiro, eu preciso ir no retiro, então eu vou nesse. Foi isso. Foi Aí isso. foi, e foi um grande processo para mim, foi muito importante, porque até então eu não tinha contato com ninguém, né, na espiritualidade. Eu via mesmo vídeos da Paulinha, mas eu não conversava com a Paulinha, não conhecia ninguém da frequência, não tinha nenhuma relação com ninguém. Eu ainda estava muito sozinha. E quando eu fui naquele retiro, assim, eu lembro que antes de entrar, assim, tipo, tem aquelas salas, né, que existem os círculos, que o pessoal senta e tal. Eu comecei a chorar muito, e eu chorava e chorava e chorava, e eu ficava, gente, por que que eu tô chorando? Eu não tô triste, eu não tô feliz, eu não tô nada, que tô pensando em nada, mas eu tô chorando muito. E o que me veio, assim, até um pouco na hora e depois, assim, foi muito uma sensação de caminhar muito e ter chegado finalmente, sabe?
Tipo, nossa, eu caminhei e essa ideia do sozinha, né? Caminhei sozinha aqui, eu cheguei. Cheguei. Não sei bem aonde, mas eu cheguei, né? E tinha Em muito mim. em mim. Perfeito. E eu acho que tinha pra mim muito esse lugar de um retorno, que nem você falou, é um retorno pra mim mesma, porque aquele lugar e aquelas mulheres, aquele círculo, ele tinha muitas coisas sobre mim que eu acho que nem eu mesma sabia que existiam, sabe? Eram como se fossem coisas que estavam ali no fundo da minha mente. Eu acredito em reencarnação, então, para mim, era mais ou menos, tipo, vidas passadas mesmo. Tipo, coisas que eu tinha me identificado, que fizeram parte de mim e fizeram parte de uma parte do meu ser que se identificava e que eu estava retomando, né? Retomando consciência. E foi muito importante, porque, assim, para mim elas são irmãs, assim, meio que de alma, sabe? E tinha Uhum. muita essa sensação de nostalgia, assim, de, nossa, encontrei elas de novo. E foi muito lindo, porque foi a primeira vez que algumas pessoas vieram falar comigo nesse lugar espiritual mesmo, tipo, sei lá, você tem uma missão, você precisa estudar, você precisa seguir nesse caminho, umas coisas assim. Porque até então, na minha cabeça, eu era um ser que passei por uma experiência doida e isso, sabe? Eu não via nada muito diferente disso. E foi muito importante para mim, assim, estar de volta, assim, no meio delas. E até hoje eu faço parte desse grupo, só que a gente faz online e às vezes a gente faz alguns retiros, né? E acaba sendo, para mim, é um pouquinho, até o que a gente fala de expressão, né? De roda de Uhum. expressão. Então a gente se reúne muito tanto para fazer meditações, para estar juntas, quanto para a gente compartilhar, né? Como é um grupo pequeno que a gente se conhece, então a gente vai meio que expressando e que falando o que está acontecendo. E para mim, enfim, é muito importante. Ajuda a sustentar lá na mente. Exatamente. Você falou do choro, só me veio um conceito que eu gostei muito quando eu ouvi isso. Marcou na minha mente. A Noemi Badiara falou que o choro é a expressão das emoções. Ai, por isso, gente, faz sentido, né? Tipo, a gente faz xixi, a gente fala número dois, o choro é a expressão das emoções, é aquilo que tá sobrando de Uhum. emoção, Que tá guardada ali, né? que tá guardado, não importa se boa ou ruim, como a gente julgue, é um liberar. É. O que que tá vivo aí agora, Gabi? Não sei, na minha mente vem, já falei tudo. Acho que assim, o que me veio mais foi essa questão do grupo de mulheres, mas eu acho que eu já falei tudo, né? Que me veio aqui foi mais nesse sentido mesmo, né? Acho que da gente sentir pertencente, né? Que faz muito parte do nosso processo espiritual. Da gente sentir que tem pessoas que estão tão junto com a gente na caminhada. Que muitas vezes faz parte, mas não faz, né? Porque é muito comum a gente fazer esse caminho sozinho. E a maior parte dele ele é sozinho, ele é interno, né? Mas nem sempre a gente encontra também na forma pessoas para refletir aquilo que a gente tá pensando na mente, né? É esse lugar. Eu sinto que tem muito do caminho espiritual que a gente tem que fazer sozinho, não adianta, porque é um autoencontro, né? É a gente com a gente. Mas o ego faz o caminho junto, né? E aí ele conta pra gente muitas vezes nesse momento que parece que a gente tá sozinho. Ele conta, ó, você tá escolhendo isso aí, ó, solidão. Ele traz a solidão. E a gente, eu não sei se você passou por isso, eu sinto que sim, pelo que você contou da história, porque eu passei muito por isso. Que vem a solidão, e aí a hora que eu pego essa ideia dele, eu vou me isolando cada vez mais para validar essa ideia de solidão, e aí eu me afasto cada vez mais do outro, que pro 100 é o nosso salvador, né? O nosso irmão, o nosso salvador, porque é ele que tá lhe Uhum. mostrando tudo que tá na nossa mente.
E não sei, sinto talvez a gente falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre esse lugar de cair nessa ideia de você estar sozinho e acreditar nisso e se isolar cada vez mais. Sim, sim, sim. Hum. Não sei nem se você pode falar, porque eu ia te perguntar o que que você vê disso em consultório, Gabi? Nossa, Ver as pessoas nossa, trazendo. eu acho que essa é a o grande tema, né? Porque assim, a gente foi pensar na própria ideia de separação, né? É um grande sofrimento da mente, a gente ter criado a separação. Então, ela aparece de muitas formas. Tanto, né, sei lá, com amigos, que foi o meu caso, começou em amizades, quanto em relacionamentos amorosos, né? Então, tem muitas ideias sobre isso, sobre, encontrar a pessoa certa, para eu não ficar sozinho, né? Mas é muito esse processo que você trouxe mesmo, Paulo. A gente se identifica com a ideia que a gente mesmo criou, no fundo, né? Tipo, que eu sozinho, que eu tô sem ninguém, e a gente faz tudo para confirmar essa ideia, né? A gente acho que tem um vídeo da Paulinha que ela fala sobre isso, quanto que às vezes a gente fica implorando inconscientemente para as pessoas confirmarem as ideias que a gente tem na mente. Então a gente faz tudo que é possível para a pessoa pensar, sei lá, se eu acho que eu sou chata, para a pessoa me achar chata. Eu vou falar de um jeito específico, vou agir de um jeito específico, quase que implorando para eu receber essa confirmação dos meus irmãos, né? De uma ideia que já está na minha mente. E quanto mais eu acredito na forma, né? Eu fico projetando, mais eu acredito na forma, mais aquilo fica refazendo na minha mente, mais eu fico presa nesse ciclo, né? E, e eu acho que também é uma ideia muito tentadora do ego, né? Essa ideia de que, sei lá, a gente vai se isolar e a gente vai é melhor, né? Melhor isolamento. Porque nesse caminho espiritual a gente tem muitas essas ideias, né? De, tipo, o eremita, aquele que se isola para estudar e para saber, para ter o conhecimento. Só que é claro que tem uma fase das que a gente vai estar mais introspectivo, que a gente vai estar mais em contato com a gente. Para mim, isso foi importante em um determinado momento. Doeu, mas fez parte do meu processo também. Só que, às vezes, o ego, ele começa a criar muito mais história em cima disso, né? Romantizar essa ideia e só para confirmar a separação, né? Confirmar essa ideia de, não, eu não tô no meio de todo mundo porque as pessoas, sei lá, não são espiritualizadas o suficiente, que elas não pensam como eu, porque, né? E daí a gente só vai criando esses isolamentos. Porque por mais que as pessoas tenham ideias e perspectivas diferentes da gente, no fundo, elas só estão refletindo uma coisa que está na nossa mente. Né? E quando a gente fica se isolando e se colocando às vezes nesse lugar, a gente aumenta o nosso sofrimento, porque a gente confirma a ideia de separação, de incompreensão, de não faço parte, mas a gente não aceita também os convites, né, e os pedidos de cura, que às vezes algumas interações podem ter, né, dependendo ali da situação que a gente está vivenciando. Verdade. Essa minha mente fugiu, Gabi. Provavelmente, depois eu vou reassistir esse trecho para ver o que você estava falando, que ela fugiu. Sabe? A resistência em receber Uhum, existe. uhum. Sim, sim. Existe. Conheço essa resistência. Eu lendo o livro Já foi 50 vezes a mesma apresentado. frase, pensei em 50 coisas. Não consegui entender, ouvir. Nossa, aí, a resistência. O que me veio aqui é que tem resistência para a gente aceitar que o caminho é leve e feliz, né? Tem muita resistência. A gente inventa muita historinha. Muita. Não importa a forma. Total, total, total. E você falando isso até me veio aqui, sabe? Que às vezes eu penso que até esse período depois muito difícil que eu passei, foi por tudo isso que eu falei, né? De pensamentos, de medo, da luz. Mas eu sinto que tinha também um lugar de pagamento, sabe? Tipo, tu foi feliz, ó, parabéns. Você viveu lá a felicidade, você sentiu uma coisa maravilhosa,
mas aí o pagamento para você, né? Vai pagar aqui o teu débito com sofrimento, né? E é muito interessante, assim, porque se a gente parar para ver, o que eu vivi foram alguns meses, né? De felicidade, de luz. É... Ai, gente, eu travei aqui, eu tô travando você. Então, eu tô ouvindo seu áudio, mas seu rosto tá travado. Olha como o ego resiste à felicidade. Voltou, né? Então, então, né? Então, Então, é na aí, prática. pois é. Então, é, é interessante pensar que, assim, foi pouco tempo, sei lá, se a gente fizer comparação de tempo, né? Alguns meses ali de muita luz para 2 anos de sofrimento, sabe? Tipo, essa ideia muito que o sofrimento é mais pesado, o sofrimento é mais presente, a felicidade, ela é muito cara, né? Nesse jogo de pagar, né? Se a gente ficar pensando, o momento de felicidade tem que vir com muito sacrifício, tem que vir com muito sofrimento. E essa ideia ainda tá muito na mente, né? Muito E aí, entranhada na mente. sim. E demais ainda na minha mente, porque às vezes acontecem algumas coisas que são, tipo, presentes, assim, ó, Gabi, aqui pra você. E eu fico, tipo, como assim aqui pra mim? Tipo, não pode, eu tenho que me esforçar, eu tenho que sofrer, eu tenho que, sabe, pra merecer isso daqui. E é muito essa ideia que tá totalmente permeada na nossa mente, que mantém a gente aqui, né? Porque a gente se mantém sofrendo, porque a gente fica atrelando a felicidade com o sofrimento, a gente só continua sofrendo. Não tem saída nesse lugar, né, Gabi? E tem muito a ver com o que você me perguntou, assim, antes da gente começar, uns minutinhos de bastidores. Gabi, como é que você tá? Agora, nesse instante, eu tô em paz. Parece que não tem estado muito, não tem sido um padrão. E a hora que você me trouxe isso, me deu essa clareza, assim. Tem que pagar pela felicidade. Olha o tanto que você recebeu, você vai ficar feliz aí. Não, Uhum. não. E, e aí a importância da vigilância da mente. Porque se a gente não vigia, gente, só que e isso também, né? O ego usa isso. Outro dia eu estava refletindo sobre isso, eu conversei com alguém sobre isso, não lembro com quem. Que é, aí ele vai contar pra gente que a vigilância tem que ser pesada, que você fica rígida ali, guardinha da mente. Uhum. Igual os guardinhas da Inglaterra que não mexe, sabe? Sim, sim, Não, não pode entrar esse pensamento, não foi. E assim, e não é esse lugar também, porque esse lugar também é desgastante. sim. Até Mostra porque, pra gente. até porque esse lugar assim de guardinha, se a gente parar pra pensar, é o lugar do ego, né? Porque é o lugar do ataque, né? Então tem que proteger alguma coisa, né? E aí a gente tá de volta nesse sistema de ataque, defesa, e ataque, e defesa, né? E não tá fluindo no processo. Porque o que me veio também você falando é muito sobre a gente desistir mesmo da ideia do sofrimento. Acima de tudo, sabe? Porque a gente ainda tá Aham. apegada, a gente quer trazer de volta. E eu tô abraçada nela, mas aí eu quero meu guardinha lá vigilando, mas tipo, solta, sabe? Tem esse lugar de desistir mesmo, que eu ainda não experiencio, assim, em plenitude, mas, assim, de verdade, uau, assim, quero experienciar. Nossa, Gabi, obrigada. Eu tô cantando mentalmente, eu escolhi de novo. Aqui agora eu tenho esse poder. Hum, hum. Esse lugar, essa frequência que a gente precisa se permitir acessar.
No ego, eu tô julgando. Porque veio na minha mente. Faz uma meditação guiada. Eu tô pensando, é agora? Tá falando isso? Vamos lá. Se veio, confia. Filho. Pra gente entregar, né, essas ideias, né, entregar essas ideias de sacrifício, de sofrimento, de dor. Deixando ir tudo aquilo que a gente tem se apegado, achado que é a gente, achado que não tem jeito. Vamos aproveitar esse momento para entregar agora esses pensamentos de dor, de sacrifício, de medo, de que não tem saída, de que é assim mesmo, de que vai ser sempre assim. Hum, Você vai se abrindo, receber essa luz dourada, que tudo limpo, vai levando tudo aquilo que não faz mais sentido, vai renovando cada pedacinho do seu ser. No seu tempo, vai voltando para aqui e agora, se sentindo muito bem, lembrando que esse é um lugar dentro de você. Você pode sempre voltar. Arro. Nossa, quanto tempo que eu não ouço um arro na minha vida. Ele veio. Hum, Nossa, obrigada, Gabi. Por sustentar essa paz, essa calma, essa amorosidade. Gratidão, Paula. Nossa, obrigada, né? Porque é isso, é aquilo que a gente estava falando, né? É sempre pra gente mesmo, né? Não tem ninguém lá fora, é sempre pra gente mesmo. E sustentar esse lugar mesmo na mente, né? Da gente poder se lembrar dessas ideias e ter a oportunidade de entregar, né? Algumas coisas que a gente fica se pegando, né? Entrego, gente, ó, que é sem planejamento. Então, eu não perguntei isso pra Gabi antes. Na minha mente tá aqui, você deveria ter perguntado. Você vai perguntar ao vivo pra ela? Não vou perguntar ao vivo. Segura a resposta. Bom, não sei se é ou não. Mas eu não te perguntei se você queria divulgar ou não. Então, não sei se você está atendendo só em Santos, se você atende online. É,
Você quer deixar contatos para o seu trabalho aqui embaixo? Você quer... É claro, eu atendo online se tiver aí algum chamado, alguém, né? Enfim, faço atendimento, atendo em Santos também, tenho um consultório. É sempre um prazer, assim, eu amo mesmo atender, assim, os atendimentos são parte, assim, do meu caminho mesmo, assim, de poder compartilhar essas ideias, né, com outras mentes e de receber, né, enfim, é sempre uma grande oportunidade. Então, com certeza, assim, depois eu deixo aí, se alguém quiser entrar em contato, é isso. Vai estar aqui na legenda, gente, os dados da Gabi, se vocês quiserem ser pacientes dela. Hum, tem mais alguma Me veio coisa aqui aqui para também, Vai. me veio uma coisa aqui Isso. também, se alguém quiser entrar em contato, não só para ser meu paciente, mas para conversar sobre alguma coisa de docente, Conversa sobre a espiritualidade, vida. também pode entrar sim, que é sempre um prazer. Hum, Tem mais alguma coisa viva aí, Gabi? Não, tô bem, tô em paz. Também. Obrigada. Obrigada por Então, trazer essa amorosidade, essa leveza. Hum, mesmo. Gratidão. então, Ai, feliz. Vou finalizar aqui, gente, e em breve teremos mais Despertar sem edição. Obrigada. Opa, como é que para de gravar? Para de gravar.